Você está pronto para uma revelação chocante? Em um discurso recente, Netanyahu proferiu o que muitos chamam de seu aviso final, enviando ondas de choque pelo mundo. O que poderia ser tão crucial a ponto de exigir uma audiência global? Será sobre paz, conflito ou algo completamente diferente? Hoje vamos desvendar os detalhes que deixaram o mundo inteiro apreensivo sobre o recente conflito armado entre Israel e Gaza. No contexto do recente conflito entre Israel e Gaza, o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, declarou que este é o aviso final. Ele mencionou que a Bíblia afirma que há um tempo para a paz e um tempo para a guerra, e que este é um tempo de guerra, referenciando um versículo de Eclesiastes. Netanyahu enfatizou que o conflito contínuo com o Hamas exige ação militar. O exército israelense intensificou os ataques a Gaza após um incidente transfronteiriço. O número de vítimas ultrapassou 9.800, com mais de 8.300 palestinos e 1.538 israelenses entre as baixas. Netanyahu rejeitou um cessar-fogo, equiparando-o a render-se ao Hamas, e fez paralelos com eventos históricos, citando a resposta dos EUA após Pearl Harbor e os ataques terroristas de 2001. Ele enfatizou a importância de distinguir entre danos deliberados a civis e baixas não intencionais na guerra. Novamente recorrendo à Escritura, ele citou Isaías 60, verso 18, para expressar fé na retidão da causa de Israel. Não apenas neste conflito, mas também há muitas outras profecias sendo cumpridas em Israel, servindo como um aviso final que aterroriza o mundo inteiro. A construção do terceiro templo é uma delas. Existe um plano para construir algo chamado Terceiro Templo em Israel, e isso representa um grande acordo para alguns religiosos, especialmente judeus ortodoxos, que o consideram ainda mais especial do que os antigos templos que já não existem. Este plano teve início em 1987, com um grupo chamado Movimento do Templo, e eles estão determinados a torná-lo realidade, mesmo que nem todos em Israel sejam muito religiosos nos dias de hoje. Os judeus ortodoxos sentem que precisam construir este novo templo e não buscam ajuda de pessoas não religiosas. Eles trouxeram de volta um grupo chamado Sanedrim, um comitê religioso, para garantir que tudo corra bem para os judeus ortodoxos. A construção deste templo é de extrema importância para os judeus ortodoxos, pois acreditam que isso melhorará o mundo. Gerson Solomon, que lidera os fiéis do Monte do Templo, tem protestado e realizado atividades especiais para o templo. Ele acredita que isso faz parte do que a Bíblia promete para o povo na Terra Santa. Encarregado dos assuntos do templo, o Sanedrim se prepara plantando uma floresta especial com plantas necessárias. O rabino Hil Weiss, porta-voz deles, acredita que o templo conecta a terra e Deus. Surpreendentemente, a maioria das oferendas feitas nos antigos templos eram plantas que cresciam em Israel. Durante a construção, foi feita uma descoberta sob a mesquita de Al-Aqsa. O arqueólogo britânico Robert Hamilton encontrou um banho ritual judeu chamado mikvah sob o piso da mesquita. Essa descoberta gerou mais discussões sobre a localização histórica do templo e a possibilidade de sua reconstrução. Em 1927, houve um grande terremoto em Jerusalém que causou danos, inclusive a mesquita de Al-Aqsa. Durante o período obrigatório, Robert Hamilton negociou com os líderes muçulmanos para permitir investigações arqueológicas no Monte do Templo. Hamilton documentou descobertas das eras do Segundo Templo e Bizantina. No entanto, algumas descobertas não foram compartilhadas na época para evitar conflitos. 80 anos depois, essas descobertas ocultas coincidem com as feitas por arqueólogos israelenses, Dr. Gabi Barai e Zaki Deira, que examinaram a terra retirada do Monte do Templo. Eles encontraram vestígios de um mikve judeu da era do Segundo Templo sob o piso da mesquita, sugerindo que era usado para purificação antes de entrar no recinto do templo. A terra também continha pequenos itens dos períodos do Primeiro e Segundo Templos. Essa descoberta desafia crenças anteriores sobre a história do Monte do Templo durante a era bizantina, indicando a presença de estruturas, possivelmente igrejas. Essas descobertas revolucionam nossa compreensão da história do Monte do Templo e enfatizam a necessidade de reavaliar relatos históricos ao longo de diferentes épocas, incluindo o período bizantino. Com essa descoberta, outra profecia foi cumprida com a chegada de novilhos vermelhos. Recentemente, 5 novilhos vermelhos especiais chegaram a Israel de um rancho no Texas,
causando muita excitação, especialmente para aqueles que acreditam na profecia sobre a construção do terceiro templo em Jerusalém. Esses novilhos, todos com menos de 1 ano, são essenciais porque, se permanecerem totalmente vermelhos e imaculados, suas cinzas podem ser usadas para purificar as pessoas, de acordo com a lei judaica. Essa purificação é crucial para que os sacerdotes, os Kohanim, desempenhem suas funções em um templo futuro. Após chegarem, os novilhos foram para a quarentena em Hayá por pelo menos 7 dias, seguindo as regras da autoridade veterinária de Israel. Mais tarde, serão transferidos para 2 locais em Israel, sendo um eventualmente aberto ao público. Os novilhos serão cuidados até os 3 anos e, seguindo a lei judaica, poderão ser sacrificados para suas cinzas. Um grupo chamado Bona Israel, composto por judeus e cristãos, desempenhou um papel vital em trazer esses novilhos para Israel. O rancheiro do Texas, Byron Stinson, que trabalha com a organização, criou esses novilhos. Os novilhos receberam uma recepção especial no aeroporto de Borã, com a presença de funcionários do Instituto do Templo e outras pessoas importantes na Bíblia. Ter um novilho vermelho é de extrema importância. As cinzas de um novilho vermelho eram necessárias para purificar os israelitas, conforme mencionado no livro de Números, capítulo 19. Essas cinzas eram usadas em rituais de purificação no templo. Hoje, a aparição de um novilho vermelho é vista por muitos como um sinal de que a construção do terceiro templo está próxima e que Cristo pode retornar. Segundo a tradição, 9 novilhos vermelhos foram sacrificados desde a época de Moisés, mas nenhum desde a destruição do segundo templo. O Rabino Mades até ensinou que o 10º degree novilho vermelho seria sacrificado pelo próprio Messias. A recente chegada desses 5 novilhos vermelhos imaculados do Texas a Israel, em setembro de 2022, é vista por muitos como o cumprimento da profecia e um grande passo em direção a um novo templo. As regras para um novilho vermelho, conforme especificado na lei mosaica, são rigorosas. Deve ser sem defeito ou mácula e nunca ter usado um jugo. O sacrifício do novilho vermelho era único na lei, incluindo o uso de um animal fêmea, o sacrifício longe da entrada da tenda do encontro e a cor especificada. O processo de abate de um novilho vermelho é detalhado em Números 19, verso 1 e 10, com o sacerdote Eleazar supervisionando o ritual fora do acampamento israelita. As cinzas do novilho vermelho eram usadas em um processo de purificação para aqueles que entravam em contato com um corpo morto, destacando a importância do novilho nas práticas religiosas israelitas. Esses comandos sobre o novilho vermelho na Bíblia simbolizam o sacrifício de Cristo para o perdão. Jesus, assim como o novilho vermelho, era sem mácula. Assim como o novilho vermelho foi sacrificado fora do acampamento, Jesus foi crucificado fora de Jerusalém. As cinzas do novilho vermelho, limpando as pessoas da contaminação da morte, têm paralelo no sacrifício de Cristo, que nos salva da pena e corrupção do pecado e da morte. A cerimônia para o terceiro templo recentemente em Jerusalém, em 12 de outubro, uma cerimônia histórica de água foi reencenada em um antigo templo, reunindo centenas de participantes. A alegre multidão, liderada por sacerdotes e músicos, seguiu caminhos antigos com o rabino. Salom Springs é um local significativo durante o tempo do templo, com cânticos e danças, acompanhados pelo som de trombetas de prata em cada parada. Os participantes coletaram água em uma jarra dourada, retornando ao cume da montanha. Seguindo as tradições do templo, eles montaram um altar modelo adornado com ramos, concluindo com bênçãos e o evento de 7 anos chamado Raquel. Essa libação de água, não explicitamente mencionada na Torá, mas parte da tradição oral de Moisés, durou 15 horas no templo, marcando um dia internacional de adoração durante as celebrações do Sukkot em todo o mundo, redescobrindo a antiga piscina de Sium. A piscina de Sium era uma estrutura incrível, com 53 pés de comprimento, 18 pés de largura e 19 pés de profundidade. Uma combinação de formações rochosas naturais e habilidades artísticas. Infelizmente, foi destruída durante o ataque babilônico a Jerusalém, juntamente com o segundo templo. No entanto, foi reconstruída durante o tempo de Neemias e expandida sob o domínio de Herodes, o Grande. Tornou-se um local para os pobres e doentes em busca de cura, e teve importância durante a festa dos tabernáculos, celebrando a libertação dos israelitas do Egito.
O Festival das Cabanas, ou Sukkot, é vital no judaísmo, comemorando a libertação do Egito e a sustentação no deserto. Envolve a construção temporária de cabanas como símbolos dos abrigos de seus antepassados no deserto. O Sukkot expressa gratidão a Deus e louvor pela chuva, sendo celebrado em comunidades judaicas em todo o mundo. Durante o Sukkot, um sacerdote trazia a água da piscina de Salã em uma jarra dourada, acompanhado por salmos e alegria, derramando a água no lado oeste do altar, simbolizando Isaías 12, verso 3. E, finalmente, a Batalha do Armagedon, como mencionada em Apocalipse 16, verso 16. Armagedon não é apenas uma batalha colossal, mas simboliza uma rebelião global contra o domínio de Deus, sendo um ponto de encontro para exércitos desafiando a autoridade divina. O Monte Megido, em Israel, conhecido por batalhas, empresta seu nome a Armagedon. Não está limitado a um único lugar e pode envolver desastres naturais como terremotos, inundações ou granizo, mostrando o poder de uma autoridade superior. Esses eventos muitas vezes impactam nações que se afastaram de valores morais, assemelhando-se a desastres globais recentes como deslizamentos de terra e doenças, incêndios florestais e raios. Armagedon representa uma força poderosa que instiga reflexão e mudança. Apesar de sua associação com a destruição, encoraja as sociedades a repensar suas escolhas, promovendo a reflexão e o retorno a valores importantes em nosso mundo em constante mudança. Esses conceitos conectam profecias antigas, história e eventos contemporâneos, instigando compreensão e união diante dos desafios. Queridos irmãos, o que vocês pensam sobre essas profecias? Sintam-se à vontade para comentar abaixo e, se gostaram do vídeo, inscreva-se para os próximos episódios. Deus abençoe a vida de vocês. Em nome do nosso Senhor Jesus. Amém.